oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Salmo número 23, alguns versículos apenas, estaremos entoando alguns hinos. Salmo 23. O poder e a majestade do reino de Deus. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. O teu trono está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam ao Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Versículo 5. Muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos louvar a Deus. Da árvore. Número 196 da árvore. Já achei uma flor gloriosa.
Elisete nos leva essa palavra nessa vez. Soberano Deus e eterno, graças nós te damos por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Te agradecemos pelo dia que foi, te agradecemos pela noite que vivemos, porque a noite chegou. Te agradecemos porque estamos na tua casa para te adorar e beber da tua santidade. Viemos aqui para te adorar. Pai, agora deposita as janelas do céu e derrama chuvas de bênção sobre a tua casa. Vai manifestando a tua glória, o teu poder aqui neste lugar. Porque aonde o Senhor está, algo acontece. E esta noite não é diferente da nossa noite. Porque o dono da casa da vida Pai, coloco diante de ti a minha causa nas tuas mãos. Tu sabes, tu conheces, tu sabes do que eu necessito, do que eu preciso, do que eu amar. Toma também cada nome por essa porta entrada. Eu creio que quero buscar algo de ti nessa noite. Creio que irão levar, porque eu creio no poder da oração. Eu creio que a oração move o coração do Senhor. Vai tomando agora, Senhor, lugar na tua casa. Derrama o teu Shekinah aqui nessa noite. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder, porque o Senhor é poderoso, general de guerra, defende batalhas. Como tu abriste um mar vermelho para o teu povo passar. É nesse Deus que nós temos crido, no Deus do impossível, no Deus que ressuscitou lá no Senhor, é Deus, não demonstramos da nossa fé. Também a tua terra da vida, Senhor. Toma ela, toma a Níbia. Guarda a Níbia nas tuas mãos, Senhor. Opera, Senhor, bênção sobre bênção naquela casa. Manifesta a tua glória, porque operando o Senhor, quem impedirá? Fica, Senhor. Fica conosco neste culto. Vai abençoando cada vida que for ali na frente falar. Que as palavras que eles forem ministrar possam, Senhor, chegar no nosso entendimento e ao nosso coração. Essas são as bênçãos que eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pastor, Amém. o pastor vai fazer essa introdução. Amém? Amém. Glória a Deus. O pastor vai fazer essa introdução. Amém. Logo mais estaremos entrando no estudo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Foi-me dada a responsabilidade de Amém. estar trazendo a palavra inicial e iremos ler aqui na palavra de Deus, no livro do profeta Ageu. É uma leitura bastante conhecida da igreja. Ageu, capítulo de número 2, estaremos fazendo menção do versículo 9. A glória desta última. Glória a Jesus. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei como está na Bíblia dos irmãos, mas aqui na minha tradução está dizendo que a glória desta última casa será maior do que da primeira. Tem um louvor que diz assim: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A
vitória está garantida, a promessa é verdadeira. E há uma curiosidade quando se fala em casa de Deus. Muitas vezes olhamos onde o pastor Gênesis estava falando a respeito da arca que estava na casa de Obed-Edom, e Obed-Edom foi abençoado porque ali estava a arca de Deus. E quando nós falamos em casa de Deus, nós vemos que antes do pecado entrar no mundo, Deus habitava Deus visitava Adão no jardim. Deus tinha o prazer de vir conversar com Adão. Mas diz a palavra que as nossas iniquidades fazem divisão entre nós e o nosso Deus. E por causa do pecado, Deus já não estava mais com aquela comunhão com Adão, porque Adão pecou contra o Senhor, então o pecado faz a divisão. Mas teve um dia, em Êxodo capítulo de número 25 e o versículo 8, Deus fala com Moisés para que Moisés faça um local para que ele possa habitar entre o povo. Deus queria estar junto com o povo. Então, queria habitar entre o povo, queria estar junto com o povo novamente. Então, precisava de uma habitação para que Moisés fizesse. Então, fará um santuário e habitarei no meio deles. Na parede fica melhor para você. Tá. E farão um santuário e habitarei no meio deles. No capítulo de Êxodo 37, capítulo 37, fala como que é essa casa. Êxodo capítulo 37. E fez também a Bezaleel a arca de madeira, de acácia, e o seu comprimento, falou a respeito do comprimento. Agora, quando nós olhamos em Hebreu, capítulo 9, e o versículo de número 4, Hebreu 9, 4, mostra o que tinha dentro da arca. Deus mandou fazer a arca de madeira de acácia, que era uma madeira que não era bonita e nem era de muito valor, a acácia, mas foi revestida com ouro, mostrando que nós, mesmo sem ter aquela beleza, aquela perfeição, o Senhor nos reveste com ouro. E aqui diz assim: e tinha o incensário de ouro e a arca da aliança coberta de ouro em todo em redor, e estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. Então, vemos o que tinha dentro da arca. Não estou dando um estudo, mas só estou dando a palavra inicial, que daqui a pouco vem a comida melhor. Agora aqui está dizendo o que tinha dentro da arca. Tinha um pote de maná, tinha
a vara de Arão que floresceu e tinha a tábua da lei. E Ageu diz: a glória desta última casa será maior que a da primeira. Então a primeira casa foi feita lá o tabernáculo e foi feita a arca. Vamos dizer que a segunda casa foi o templo de Salomão. E então agora o templo que Ageu entrou já não era o segundo. Mas as pessoas dizem: foi o templo então que Jesus entrou, mas o templo que Jesus entrou já foi o templo de Herodes, que foi construído por Herodes, que foi reformado por Herodes. Quando nós olhamos para a arca, que tinha dentro da arca o pote de maná, uma taça com maná. Ei, vamos começar pela primeira tábua da lei. Olhando em João, capítulo de número 1, nós vemos dizendo: no princípio era o verbo, era o que é a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então dentro da arca estava a palavra, a tábua da lei, estava a palavra. E agora o pote de maná. Olhando em João 6, nós vemos o Senhor dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E ele diz: esse pão é a minha carne que eu dou pela vida do mundo. Amém. Então, ali estava o pote de maná. E agora vemos que tinha também a vara de Arão, que tinha um simbolismo. A vara de Arão, ela era uma vara que estava morta. Mas se ela floresceu, porque ela ressuscitou, quem foi que morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Então estava falando de Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E agora veio para que era seu, seus não receberam, mas todo quanto recebeu teve o poder de ser chamado filho de Deus. E quando nós olhamos o capítulo 14 de João, nós vemos o Senhor dizendo assim: eu vou para o Pai, mas vou enviar o Consolador. E estava dizendo que quem crê, quem acreditasse na palavra dele, ele iria fazer morada em nós, como foi falado ontem, que ele iria fazer morada em nós. Ele dizia: eu vou para o Pai, mas vou voltar outra vez, vou vir fazer morada em vós. Ei, no capítulo 2 de Atos se cumpriu, porque o Senhor Jesus entrou em nós com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E em Coríntios nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. Podemos dizer: Cristo em nós. Se Cristo está em nós, nós temos a esperança da glória. Então, a glória desta última casa, porque essa é a casa que vai ser levado para o céu. Não é as paredes, não é um monumento, mas é esta casa, porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem.
Então nós estamos aqui, somos casa Amém, de Deus. Agradeço. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Deus não passou pastor. Ou ainda dá mais uma oportunidade? Não. Ele está impossibilitado. Vamos ficar de pé. Ô irmã Cícera, nos leva essa palavra de oração entregando o pastor Gênesis nas mãos do Senhor, amém? Pode ir. Abençoa. Amém, Jesus. Glória a Deus. Manifesta a tua glória. Graças a Deus. Mais uma quinta-feira estamos aqui. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Irmã Cícera. Amém. Saúde, amada igreja, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos orar. Altíssimo Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença estamos, Senhor. Senhor Deus, meu Pai, nós sabemos que o Senhor está presente porque a tua palavra nos afirma, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, o Senhor está em nosso meio, Senhor. E agora, Deus eterno e santo, o Senhor já falou através dos louvores, o Senhor já falou, Senhor Deus, meu Pai, através da tua palavra. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor continua falando neste lugar, porque agora eu vim apresentar no teu altar, Pai, o teu filho, que vai ministrar a tua palavra, que não seja ele, mas que seja o Deus Santo Espírito, Senhor. Que nada venha dele, mas que venha do Senhor. Creio eu, Deus eterno, que o Senhor já deu a palavra para ele, porque tu sabes a necessidade do teu povo e a necessidade daquilo que precisamos ouvir, Senhor. Pai Santo, Pai querido, que o Senhor venha falar, segundo a tua vontade e o teu querer, que nós possamos guardar em nossos corações, em nossos pensamentos e praticar. Aleluia, glória a Deus. Sabemos, ó Deus eterno, que o Senhor está presente. E agora, Senhor, eu estou entregando ele no teu altar e na certeza que o Senhor irá falar conosco segundo a tua vontade e o teu querer. Seja ele, Deus eterno e santo, um instrumento nas tuas mãos como tem sido. E que cada dia mais ele venha descer na tua presença e o teu nome venha ser glorificado. É a minha oração que eu faço a ti, já te louvo e te agradeço no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Pode sentar. Uma alegria estar na casa do Senhor. Aqui é o lugar que recebemos as bênçãos de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Nós temos aqui um texto que virou meu coração. 1 João, capítulo 2. 1, 2, 3. Tá certo. 1 João 2, 13 ao 17. 1 João, capítulo 2, verso 13 ao 17. Minha irmã botou ali o 17. O nosso tema é exatamente aquele ali. Mas vamos ler do 13. Vamos juntos? Vocês estão com a Bíblia aberta ou podem ver aqui no telão? Amém? Amém. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Mancebos, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Vocês? Eu vos escrevi, Pai, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vocês? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da
dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Juntos o 17. O mundo passa E a sua consciência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Às vezes, irmão, nós lemos a Bíblia, a palavra de Deus, mas ela tem instruções preciosas para nós. Porque quando nós lemos aqui o versículo 16 e o versículo 17, quando diz assim: porque tudo que há no mundo, olhe bem, que nós precisamos de estar muito atentos a essa palavra de João. Ele começa a falar concupiscência da carne. Concupiscência da carne. Depois ele fala a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Às vezes nós doutrinamos, ensinamos, mas tem malefícios que estão no nosso dia a dia e às vezes em nós também, não é? Porque nós temos que tirar, nos libertar, né? Porque estamos no mundo, e aqui quando a Bíblia fala deste mundo aqui, não ameis o mundo, obviamente ele está falando do sistema que governa o nosso mundo. Nós temos, já falei dos 3 mundos, né? O mundo criado, no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E aí ele vai descrevendo este mundo que nós vivemos, foi criado por Deus e foi criado para nós habitarmos dele. Não é esse mundo. Depois ele fala do segundo mundo, o mundo da humanidade. Aqui ele está se referindo àquele que ele amou. Por que ele manda a gente não amar e ele amou? Não fica assim aparentemente uma controvérsia? Aí nós temos que entender o que o Senhor está falando, não é isso? E o Espírito Santo, como já foi dito aqui hoje, que mora em nós, abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Nós olhamos os apóstolos, andaram com o Senhor 3 anos e mais um pouco, mas lá no final diz, e soprou e disse, recebei o Espírito Santo. E aí naquele sopro eles começaram a entender as Escrituras. Nós também, não é? Quando alguém aceita Jesus como Salvador e Senhor, pode ser uma pessoa analfabeta, ela não sabe ler, mas ela recebe o Espírito Santo. E ele passa a entender as Escrituras. Você fala, ele entende, não é? E aí, de onde vem isso? Precisamos de procurar sarar esses malefícios. Ele fala da concupiscência da carne. Na nossa carne não habita bem algum, não é isso? Nós começamos o nosso estudo de hoje, o escritor dizendo, pais, está falando para quem? Para os pais. Você diz, mas é o papai que é o pai e o filho que é o filho? Sim, também, mas sobretudo para aqueles que têm a missão de levar a palavra. Eles são os pais espiritualmente daqueles que recebem a palavra. Então ele fala, pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. A quem que ele está dizendo que conhece? Sabe quem que eles conhecem? Jesus. Você diz, mas Jesus não nasceu lá da Virgem Maria? Jesus já existia antes do mundo existir. Aliás, digamos de passagem, foi ele que nos criou, não é? Ele é que fez do barro o homem, que fez aparecer o sol, a lua, as estrelas e tudo mais que vemos. Ele é o Criador de todas as coisas. Não é isso? Não é isso que está lá em João? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada do que existe existia, tudo foi feito por Ele. Então, como é que se conhece Ele? Ele está dizendo aqui, né? Pais, escrevam, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Aí, quando fala em princípio, está falando de Gênesis, né? A Gênesis quer dizer o princípio, eles conhecem. Por que precisamos conhecê-lo? Porque temos que ver o trabalhar de Deus já lá no início de todas as coisas. A gente tem que entender e conhecer. A única prova que eu vi Jesus fazer com os discípulos foi quando ele perguntou lá no 16 de Mateus, né? Que dizem os homens ser o filho do homem? Ele estava se referindo a quem? A ele, a Jesus, ao Messias.
Porque Jesus, o Cristo, a palavra Cristo quer dizer ungido, o Messias, aquele prometido que nasceu. Alguém diz assim, mas ele não existia. Outro dia um escritor botou que ele passou a existir, como é que é? Ele encarnou, né? E fez uma bagunça, que é uma das revistas mais, vamos dizer, respeitada e vendida no Brasil, não vou dizer no mundo, né? Não vou dizer que nome não, vocês sabem, esse assunto foi muito debatido. Mas a grande verdade é que Jesus sempre existiu. Quando você bota limites nele, ele não tem limites. É Deus, sempre foi, nunca deixou de ser. E nunca deixará de ser o Senhor eternamente. Precisamos conhecê-lo. Por que conhecê-lo, irmãos? Porque se você vai falar de Jesus, quem é Jesus para você? Jesus fez essa pergunta para ele, que eles dizem? Uns, outros e outros. E vocês? Quem diz que eu sou? Porque é preciso que você o conheça. Porque se você conhece, sabe quem ele é, os propósitos dele, por isso que ele está perguntando aqui, paz nos escreva, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Ele é o eu sou, ele é e sempre será. Por isso que lá em Hebreus 13:8 está lá, como é? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, quando foi ontem? Está lá, no início de tudo. Hoje, quando é hoje? Agora. E amanhã, quando será amanhã? O nosso futuro. Não é isso? Jesus sempre. Conhece ele? Quem é ele para você? Será que conhecemos mesmo o Senhor? Porque aqui está dizendo que, Pai, você que ministra, você que está aí ministrando, você conhece ele. Porque se você conhece, você não duvida, não titubeia. Você fala, oh Deus. Aí você tem que estar afiado na palavra também, porque o Senhor tem compromisso com a palavra dele. O que ele falou na palavra e que mandou você falar, ele vai cumprir na tua vida e na vida de quem te ouve. Então primeiro eu tenho que conhecer a palavra. Procura, 2,15 de 2 Timóteo, né? 2 que diz lá, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. E que mais? Maneja bem a palavra da verdade, porque o Espírito Santo vai te lembrar. Se você tiver momentos diários com Deus, meditando, orando, quando você for pregar, você pode ser pego de improviso, mas o Espírito Santo tem a palavra. Ele tem a palavra, ele já te deu a palavra, ele sabe que é você que vai dar a palavra. Em 1982, eu estava onde nasceu a Assembleia de Deus no Brasil, né? Pastor, deixa eu ver, Firmino da Anunciação Gouveia, presidente da Assembleia de Deus de Belém, ou melhor, da região do estado, e presidente da igreja lá, né? E nós estávamos lá visitando. Era um sábado, ele era um pregador, estava todo mundo esperando o líder dele se pregar. Quando eu subi no carro, era uma caminhonete, não tinha lugar de banco, eu subi na carroceria mesmo, porque é assim mesmo, né? Não tem lugar para mim lá embaixo, eu vou cá mesmo. E eu fui lá. Quando eu subi na caminhonete, o Senhor me deu uma mensagem. Falei, não sei por que eu estou recebendo mensagem, eu não sou pregador, eu só era aquele sanfoneiro que faz assim um somzinho, parece até que acompanha. A minha missão era só aquela. Eu estava tranquilo, me deu, certamente eu vou pregar um dia, essa mensagem eu vou guardar. Fiquei tranquilo. Fomos, nós tínhamos uma reunião, o tempo cabia mais ou menos o que eu acho. Será que eu apaguei de novo? Apaguei mesmo. Vou virar. Entendeu? Mas agora não vou não. Oi? Então. Fica quietinho aí. Então, eu fiquei despreocupado. Será que ele está dando comigo? Será que ele está se dando comigo? Não. Se dê comigo. Então eu fiquei despreocupado, a mensagem subiu o tempo. Cabia o que? 1.000 pessoas sentadas, sei lá, é muito grande. Mas estimou-se naquele dia 3.000 pessoas, tem muita gente do lado de fora. Né? E eu sentei, né? O púlpito cabia mais ou menos uns 50 obreiros, estava eu no meu cantinho com a minha sanfoninha, essa mesmo vermelhinha que você vê. Né? E fiquei tranquilo. E lá, adiantado o culto, alguém chega e diz assim, o pastor Firmino da Anunciação Gouveia teve um contratempo, ele não poderá vir.
pastor Cataguede, eu lembro até o nome dele, que era o pastor de lá, olhou para aquele púlpito cheio de gente, e a galera, você não está gostando de mim, não. Mas viu? Acho que eu vou trocar. Não dá não, é porque o botão dá um toque de luz. Não aparece, né? Pega de fio mesmo. Troca. Ó, rapaz, vê se você se vai comigo, hein? Mas viu? Aquele homem recebeu a informação que o pregador não viria. Ele fez assim, como se fosse um radar. Olhou assim e disse assim, o pregador não virá, mas eu tenho certeza, olhou para aquela montoeira, disse, tenho certeza que Deus já deu a mensagem a um desses obreiros aqui. Na hora ele vai me dizer para quem. Continuou dando as oportunidades e tal. Aí falou, agora está na hora de eu chamar o pregador. Ele fez assim com os olhos. Pastor Gênesis, é você que está com a mensagem. Eu preparei, não, mas o Senhor preparou, né? O Senhor preparou. Fica sensível a Deus, Ele te prepara. Você sabia quando eu sentei aqui, eu já fui abrir na Bíblia, que eu sei dizer você. Então, eu já fiquei quietinho, que eu nunca peço, mas se tiver que fazer o trabalho, eu estou aqui, com a graça de Deus, eu vou conseguir. Mas então, irmãos, preguei naquela noite para aquela multidão, Jesus nos deu 26 almas. Glória! Eu fiquei 13 dias com eles lá. Nesses 13 dias, nós ganhamos 113 almas em 13 dias. Sabe como é que o pastor Gênesis ficou conhecido lá na Assembleia de Deus Central de lá? O pastor do avivamento. Pastor do avivamento. Em 2005 eu voltei, estou lá na estação, que era madrugada, falei, vou esperar ter uma condução para a gente. Aí um homem começou de longe, olhava para mim, olhava para nós, olhava para nós assim, eu falei, ixi, nós vamos ser assaltados, olha esse homem, sozinho estamos aqui, vamos ser assaltados. Finalmente ele se aproximou, eu fiquei esperando. O senhor não é o pastor Gênesis? Eu falei, sou. Aí sentou, começou a falar do que tinha acontecido de 1982 para 2005, quantos anos passaram? Estava na memória do homem. Então, irmãos, o que é preciso em nós? Estar sensíveis ao Espírito Santo, mas também usar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, pedir ao Senhor para abrir o nosso entendimento, porque escrevíamos, porque conheceste aquele que é desde o princípio, conhecer Jesus, saber quem Ele é, o que Ele quer, o que Ele pode fazer, o que Ele quer que você faça, porque nós somos chamados para fazer algo para Deus. Ninguém foi chamado para dar brilho nos bancos, não é? Fomos chamados, Deus tem um propósito. Às vezes você foi chamado para ali na ponta ser um recepcionista, vai ser usado por Deus. Você foi chamado para dar um cuidado na casa de Deus, pois faça com dedicação a Deus, para a glória de Deus, porque você tem um chamado de Deus. Você é um vaso de Deus. Não se preocupe, porque Deus vai te abençoar. Amém. E te usar de maneira gloriosa. Então ele começa com essa nota, né? Depois ele vai dizer para quem? Né? Mancebos, ou jovens, ou moços, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Olha, que ele está dizendo para a mocidade, você venceu o maligno. Mas como é que vai vencer o maligno? Não é fácil, né? Agora vai lá, escrevo-vos, porque venceste o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Quando você lê na Bíblia o Pai com letra maiúscula, está se referindo a Deus, né? Você conheceu a Deus. Como é bom conhecer. O que teu Deus pode fazer por você? O que teu Deus tem para você? E o que Deus quer fazer com alguém através de você? Precisamos conhecer. Como conhecê-lo? Mantendo ligação com Ele, não é? A vida de oração, a vida de meditação e a vida de santificação. Glória! Ele vai dizer para nós aqui, não é? Agora no 14, eu vos escrevi paz, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Agora de novo, eu vos escrevi mancebos. Agora vem o segredo, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós. Já venceste o maligno. Como venceu o jovem maligno? A palavra de Deus está nele. A palavra de Deus está em mim. A palavra de Deus está em você. Porque tem pessoas que lêem a Bíblia como lê um jornal ou lê outro livro. A
Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê ela com a saúde espiritual, ela entra na sua vida. Primeiro, ela gera fé, ela te dá direção, ela vai ser o instrumento que Deus vai usar para renovar vidas. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Nós temos experimentado isso, né? Nós fomos para Minas, passamos lá 15 dias. Eu vou dizer para vocês, alguém me ligava, acho que você está vendo, como é, pastor, está descansando, né? Todos me ligavam assim, como é que o senhor está aproveitando? Amém, estou sim, mas como é que eu aproveitei lá? Do primeiro dia ao 15º dia, às vezes saía de tarde e de noite tinha que ir para a igreja. Todos os dias tinha trabalho. Teve um dia que eu fiquei cansado, fui para Curvelo, foi o sábado, né? Fomos para Curvelo, é longe. Cheguei em casa, já era meia-noite e lá vai. Aí, noite de manhã, nós temos um trabalho para fazer no domingo. Eu tinha compromisso à noite, né? Aí eu pensei assim, acho que eu vou pedir para me liberar. Vou descansar, eu vou viajar amanhã, 10 horas, né, de viagem, não é fácil, acho que eu vou pedir. Aí eu fui dando um jeito, aí falei com a Camila, né? Falei, eu estou pensando o seguinte, mas eu falei, não, o senhor não pode ficar, estou esperando o senhor lá. Eu falei, então eu não fico, esquece, vamos. E Deus tinha um trabalho para nós fazermos lá. Irmãos, será que nós estamos à disposição de Deus? Será que temos entendido que é ser um cristão? O que Deus está esperando no Gênesis e de cada um de nós? Agora vem um conselho no 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor de Deus está em mim, está em você. Como é que eu posso amar? Irmãos, o mundo jaz no maligno, as conversas, as ações. Enfim, você vê que nós estamos vivendo num mundo que a gente está de cabeça para baixo, onde já se viu as coisas erradas são tidas como certas, e as coisas certas são descartadas, não é para nós, não é? Se alguém é uma pessoa decente, fiel, você e tal, perde a liberdade do convívio de aceitação, você não é aceito. Então, o que nós temos que fazer? Não amar o mundo. Obviamente aqui não se refere nem à humanidade, nem ao que Deus criou. Vamos ser cuidadores do meio ambiente, no que pudermos, naturalmente, mas fugir do sistema que está governando este mundo, que está governando as vidas. A gente conversa às vezes com as pessoas, né, e vê o quanto elas estão distantes de Deus. Deus não existe para elas. Elas vivem uma vida. E outra coisa, eu conversava com a moça, eu só dei o nome da igreja, mas a vida toda longe dos ensinamentos da Bíblia. Parece que não se está mais ensinando o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus. Cada um faz a sua hermenêutica. Eu vi que o pastor, cada ministério tem a sua hermenêutica. Aí Deus nome essa hermenêutica. É verdade isso, aqui pode, ali não pode, que é isso? Por isso que a Bíblia deve estar nas nossas mãos, não é? Orarmos a Deus para conhecermos e praticarmos a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque Jesus disse, vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, eu respondo. Amém. Onde a pessoa quer você orar com a certeza que Deus vai te entender? A coisa é séria, né? Porque às vezes você for uma pessoa desenganada, vem para morrer, né? Que Deus te mostra que ela vai viver, você tem que dizer, você vai ver. Eu tive que falar isso para algumas pessoas, em situação difícil que Deus mostrou, que estava libertando, não é? Houve assim, manifestação de Deus, até assim, numa reunião, Deus falou e a pessoa saiu abençoada. Mas você tem que crer, como é que você vai falar? Mas eu vou falar, e se não acontecer, eu vou ficar com vergonha. Meu irmão, Deus te deu, você tem essa convicção, então fale. Não vou dizer determine, mas mostra que aquele que tem o poder de determinar, é Ele que está falando. Amém, querido? Amém. Então nós voltamos aqui para os outros versos, que é o 16 e o 17, que aqui ele vai falar dos malefícios que vem tomando conta da gente, vou dizer de todos nós. O que ele diz aqui? Porque tudo que é no mundo, o que é no mundo, olha,
a concupiscência da carne. Meus irmãos, essa carne quer as coisas, porque nós nascemos caídos. Aquela doutrina da predestinação, que uns nascem salvos e outros nascem perdidos, eu não compartilho dela. Eu acho que todos nós nascemos perdidos, né? E eu tenho apoio da Bíblia, né? Está na Bíblia isso, não é isso? O próprio Davi disse: em pecado e iniquidade eu fui formado e eu nasci, não é? E quando você lê Efésios 2, está ali, nos vivificou, quer dizer, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecado, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como eles também. É assim que nós éramos, é assim que nós nascemos. Nós, quando tivemos um encontro com Jesus, o que aconteceu na vida da gente? É aquilo que está em 1 Coríntios 15, 22. Em Adão todos morremos, mas em Jesus somos vivos. Glória a Deus. Esse encontro com Jesus, eu ficava olhando as pessoas que eu pregando, porque eu entrei numa casa cheia de livros, eu falei: meu Deus, como é que eu vou começar o trabalho aqui? Aí um deles mesmo puxou um assunto comigo, e ali eu fui, graças a Deus, pregamos. Tinha uma moça desviada, Deus mostrou ela desviada, Deus mostrou trabalhando na vida dela, foi uma coisa tremenda, né? Depois ela confessou, né, que era da igreja, se afastou, estava longe. Eu falei: mas Deus está trabalhando na tua vida agora. E eu vi sair do corpo dela um ave preto e voar, irmãos. Quando eu vi aquilo, eu falei: agora você está sentindo uma coisa diferente. Então, verdade. Aí Deus me falou: fala para ela uma coisa. Aí eu falei: e você conhece Deus, já foi usada por Deus. Ela fez aquela pessoa assim, como quer dizer, é verdade, distante agora, mas conhece Deus. E ali deixamos uma palavra, agora a escolha dela. Ela saiu dali liberta. Mas às vezes as pessoas saem libertas porque vem aquela libertação pelo poder da palavra, mas a pessoa, eu disse, você vai ter que fazer renúncias. Porque só por renúncia, Jesus foi contundente quando disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz de cada dia e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida, por amor a mim, este achará. Glória a Deus. Nós estamos num mundo de engano, de ilusão, de sedução. Se a gente, aqui nós tínhamos uma irmã que ela disse que não podia fazer uma coisa ou outra porque era viciada no TikTok. E o TikTok prende mesmo. Se você falar, começa, vai, quando você vê, ficou muito tempo lá. E a oração? E a leitura da Bíblia? Não tem tempo, vou parar. Não, minha irmã, vamos orar, graças a Deus. Ela recebeu a bênção do Senhor. Amém. Mas a vida está assim, porque o texto é claro: a concupiscência da carne está em nós, está na nossa carne. Na carne não habita bem algum, não é? Por isso que lá em Gálatas 5,16 tem que diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. É interessante que o apóstolo mostra lá do espírito, com letra maiúscula. Quando lê com letra maiúscula, está se referindo a Deus, é o Espírito Santo. O espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Olha a luta, a vontade da carne. Mas dá, às vezes passa uma cena meio provocante, aí você vai ver: cuidado, ouça o salmista, não porém coisa má diante dos seus olhos. Foge do mal e da aparência do mal. Porque a coisa é séria, a estratégia do maligno é enfraquecer os crentes. Então enche, né? E se você deu um pontinho numa coisa esquisita, ele chove, né? A internet chove tudo que tem coisa esquisita em cima de você. E o que você vai fazer? Já está as coisas esquisitas. Misericórdia! Como é que a gente vence isso? Deixa o Espírito Santo andar em Espírito. Amém. Como Glória. Espírito. É andar com aquela vida no temor do Senhor. Aquilo ali, a conversação. Nós fomos almoçar numa casa, aí uma pessoa muito querida nossa, e nós somos queridos delas também, né? Nós vimos uma moça que tem misericórdia. Quando eu olhei a moça assim, era o próprio Satanás no corpo da pessoa.
Aí eu olhei assim, ela resistindo. O pastor Afonso foi, começou a conversar com ela, e eu vou lhe dizer. Aí falou: vem para cá, estou fora. Não tem, porque é aquela pessoa que, se você der um argumento, ela te dá 2 contra. É aquelas pessoas, eu sei uma pessoa que está, como ela está em misericórdia, eu estou orando para Deus libertar, que ali dentro tem uma alma, porque Jesus morreu, não é? Mas não é fácil não, quando uma pessoa não quer, meu Deus, eu oro por uma pessoa, já tem pelo menos há uns 40 e tantos anos, mas o dia que eu fui conversar, não aceita de jeito nenhum. Então o que eu estou fazendo? Trabalho à distância, peço a Deus, e então é isso que precisamos, porque na nossa carne é assim. Agora ele numera a concupiscência dos olhos. A palavra diz: os olhos não cansam. Você está olhando, se a coisa te atraiu, porque é um dos sentidos que manda mais informação para dentro. Os olhos e a audição. Ouviu, olhou, não é isso? Porque os outros, tudo bem, o apetite, etc. Mas o que nós devemos fazer? Não é? Faz como o salmista: não porém coisa má diante dos meus olhos, porque atrai, irmãos, atrai. Daí a necessidade do crente estar buscando o Senhor, estar se enchendo do Senhor, revestidos do Senhor e da força do seu poder. É o que nós precisamos, queridos. Não é fácil não, mas aqui está, né, o ponto. Depois dos olhos, da concupiscência dos olhos da carne, a concupiscência dos olhos, aí vem o que? A soberba da vida. Aqui está, a soberba. Teu nariz está empinado, você é soberbo. Olha para todo mundo, é inferior a você. Meu irmão, quem é inferior a quem? A Bíblia diz: considerando os outros superiores a ti mesmo. Às vezes, não é? Uma frase aí que é interessante: não há ninguém ignorante demais que não tem alguma coisa para ensinar, ninguém sabe demais que não tem alguma coisa para aprender. Porque primeiro, que muitas pessoas estão usadas por Deus. Imagine o Pedro no meio daqueles doutores, levanta e faz um sermão que deixa os doutores todos de boca aberta. Porque eu não me lembro desse moço passar nas nossas casas de ensino, mas ele esteve com Jesus. Esteve com Jesus. Qual é o segredo? O estar com Jesus te prepara para fazer o trabalho. Amém, glória a Deus. E ele pregou. No primeiro sermão, 3.000, no segundo sermão, 5.000, e disse que depois já nem se contava de tantas almas que ele ia ganhando para o Senhor. E isso é maravilhoso, não é? Então, cuidado com a soberba. E finalmente, está aqui: e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo jaz no maligno. E o que ele veio fazer? Não, aliás, ele faz sem parar. Primeiro roubar. O que ele rouba? A sua união com Deus. Diz lá a história dos gafanhotos, né? Que tem o cortador. Depois tem o migrador. Depois qual é o cortador, migrador, devorador. E depois o destruidor. Olha os 4 gafanhotos. Satanás trabalha assim: ele corta a tua intimidade com Deus. Aí, como aconteceu com Adão e Eva, depois muda-se, né? Porque depois que Adão e Eva abriu a porta, ele mudou. Ele estava só distante, agora ele está lá dentro. Se nós não vigiarmos, ele entra na nossa vida assim. Aí o que acontece? As coisas começam a desandar, porque eu tenho que ser um crente abençoado e abençoador, porque se eu sou abençoado, onde eu passar, eu vou levar a bênção de Deus para aquelas vidas, não é? Porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele quer se manifestar às pessoas, mas as pessoas estão cegas. Está lá em 2 Coríntios 4,4: se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Senhor, a glória do evangelho. Meus irmãos, eu sei como é Jesus entrar na nossa vida, porque ele entrou na minha vida. Eu tinha 16 anos, era um moleque mundano e terrível, não queria Jesus, mas ele entrou, e graças a Deus já fiz 64 anos.
que eu estou servindo ao Senhor. E sei que tem uma casa me esperando na eternidade. Mas eu não estou com pressa, porque Ele também não está. Né, Senhor Sete? Ele não está com pressa. Né? Já 2, 3, alguns desastres que era para não ter sobrado nada, eu estou inteirinho aqui. Eu digo assim, o Senhor ainda tem alguma coisa para eu fazer. Né? Ontem nós encontramos lá no Parque Paulistano, uma senhora, assim, Senhor, eu lembro do Senhor, contou lá atrás, né? Quando nós tínhamos lá um trabalho, ela lembrou. E eu olho assim, graças a Deus, estamos aqui, meu irmão, pela misericórdia do Pai. Mas aí é que está, né? Então precisamos tomar cuidado, porque Ele corta, né? Migra, ele devora, porque Ele faz isso. Quando Ele corta, porque o que separa o homem de Deus? Pecado. Isaías 59, 2, que faz separação entre vós, o vosso Deus, os vossos pecados. Depois que Ele cortou, agora Ele muda para lá. Agora sou Ele, né? Migrou. Depois que Ele fez, devorou. Devora os teus valores todinho. Você fica perdido. Oh Deus. E depois Ele consuma. O que Ele faz? Cortador, migrador, devorador, destruidor. É o trabalho dele. Ele veio roubar, matar e destruir. Mas como é que Jesus termina esse verso? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Amém. Glória. Essa vida que o Senhor quer nos dar, no lar destruído. Entramos no lar onde o chefe da casa estava caído. Ele levantou, parecia até uma pessoa que não tinha vida. Olhamos para ele e ali ficamos. Deus foi falando com ele, foi mostrando. Quando nós saímos de lá, o homem estava com um semblante diferente. Amém. Glória a Deus. Mudou, né? Já fez propósito. Deus mostrou que ele tinha que consertar. Então, irmãos, é isso que Deus quer fazer. Porque o inimigo veio destruir, ele veio dar vida. E somos portadores dessa boa nova. Amém, querido? Glória. Para encerrar, aqui está o 17. O mundo passa. Meu Deus. Às vezes eu fico olhando pessoas famosas, uma quantidade enorme de automóveis importados, navios de milhões. Depois vai lá, aí a gente vai acompanhando fulano que já teve tantos bens, agora está na miséria. Mas a glória do mundo passa, não é? Passa. Os bens materiais passam. Todas as coisas que enchem os olhos passam. O mundo passa. E a sua concupiscência. Isso que tem dominado a nossa consciência, que estrategicamente Ele lança produtos que nos prende. Mas estava tão bom, eu vou ver de novo. E que nem um momento da palavra, não tive tempo, eu acho que eu vou parar. Não, nós não podemos aceitar essa entrega. Levanta, aleluia. Desperta tu que dormes, levanta dos mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus. O mundo, olha só, passa e a sua concupiscência. O verso final, como é que diz? Deixa eu ver se está ali. O mundo passa e a sua concupiscência. Vamos ler a frase final? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, irmãos. Permanece para sempre. E eu pergunto, você quer permanecer para sempre? Ou quer só passar nessa vida efêmera, passageira, cheia de engano, de ilusão, que termina, né? Às vezes eu vejo pessoas que constroem uma fortuna e os filhos se matam na hora da herança. Eu vejo aí, eu confesso a vocês, herança é problema, viu? Melhor não deixar herança nenhuma, porque eles vão se matar. Estou vendo uma herança lá da Elisete, está dando uma dor de cabeça, aquela herança lá. Misericórdia, irmãos, vamos olhar para o nosso futuro, e o nosso futuro é com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, Jesus. Amém? Deixa eu ver. Fazer as considerações finais, pastor. Amém? Pastor, vai vir? Quer cantar as vidas? Então vamos lá, vamos cantar o hino.
Sou forasteiro aqui. Amém. Vamos lá, qual é o número? 207. 207 do cantor, né? Cantor. 207 do cantor. Esse é muito lindo. E eu acho que os nossos que estão nos assistindo à distância vão celebrar. 207 do cantor. Olha lá. Forasteiro aqui, em terras grandes. Então, tá beleza? Muito bonito esse ideia.
aquela visão no início, é desse lado que tem, só tem 2 pessoas aqui, né, a Elisete e a Mônica. Mas olha só, descia um avião, branquinho do avião, descia aqui dentro da igreja, desceu. Aí depois aparecia uma pessoa numa batalha muito grande, e o Senhor aparecia para dar a vitória. Não sei se é Elisete, se é a Mônica, foi desse lado. Mas às vezes nós do lado tem outros também. Então, quem é que está enfrentando uma batalha? Tem uma pessoa para quem eu trabalho de vez em quando, ela veio de longe, lá de Portugal. E ela tem 3 anos, de 3 aninhos, e ela veio para cá. Né? E aqui ela está começando a buscar o Senhor, e ela está mesmo nessa guerra mesmo, uma batalha grande. Vem aqui representar ela, vamos orar com ele. Amém. Achei interessante, ela me veio de longe mesmo. E ela está numa batalha, pastor. Amém. Ela vai voltar, né? Mas ela vai voltar. Amém. Representa ela aqui. Vem aqui. Vamos ver o horário que o Wesley faz o ensinamento. Às vezes eu fico conversando com Deus, o que quer dizer a visão? Veio de longe, agora ela está com isso no coração aqui, né? Então vamos. Pai Celeste, tu deste esta visão e a tua serva trouxe os nomes, Juliana e Mauro. Quero te apresentar estas vidas, Pai. Se é isso mesmo que nós entendemos, entra com providência, ajuda, Senhor, porque tu és poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou do que pensamos, Senhor. Se é alguma coisa física ou operação que tem que fazer, Pai, então que as tuas mãos de poder conceda vitória, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O pastor falou de cirurgia, na oração, quando ela engravidou desse Davi, ele inverteu a cirurgia, só que agora não consegue engravidar. E ela vai Eu estou falando de cirurgia, porque enquanto eu orava, apareceu uma coisa assim, depois apareceu um corpo, e aí ele foi sumindo, alguma coisa deu 6 aí. Partilha com ela. Interessante. Quando eu estou orando, apareceu aquele instrumentozinho trabalhando também. E aquela coisa subiu. Amém? Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Que o Senhor continue falando em nossos corações. Amém? Deixa eu me ouvir também. Amém. Sábado nós vamos ter 2 eventos. Vai ter um em São Mateus. Inclusive o irmão Zé Carlos se comprometeu, ele vai estar lá representando os varões. E no sábado também teremos um lá em São Bernardo. Nós estamos programados para estar lá também. Bom, domingo temos aqui o culto na liderança dos homens. É o quinto domingo, né, esse mês. Então os homens estão na responsabilidade desse trabalho. É bênção, se prepara aí, varão, para fazer algo. Amém? E Deus nos abençoe. Deus abençoe, irmãos. Pai querido, obrigado por tudo que temos visto e ouvido nesse local. A palavra ministrada que vem de encontro às nossas necessidades. Como é importante estarmos assim, dando atenção ao que tu fala. Porque tu está sempre esclarecendo os nossos ouvidos, nos dando condições de melhorar, Pai querido, na nossa caminhada do dia a dia, com temor, com vigilância, sobretudo despertados, porque os dias são maus, mas estamos na tua presença e tudo é bom diante de ti. Porque tu és um Deus bom que cuida de nós e nos move. Agora pedimos que nos dispersa na tua paz, nos dê um final de noite abençoado, um final de semana cheio da tua graça, e que tudo que está proposto para acontecer, tu permaneça no controle, e que cada um com bom grado receba a tua direção e inspiração. Se é conosco, eu te peço. Te agradeço pelos teus servos também que estão assistindo online, cada um visite seus lares nesse momento, trazendo cura, trazendo
Pai, Deus a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Deus